Hoje é dia 17 de novembro de 2015, entrevista com a professora Kátia Abud. Então, professora, para começar, gostaria que a senhora nos contasse um pouco da sua trajetória, até pelo encantamento pela história e como chegou no ensino de história. Eu sou do interior, né? Nasci e vivi até os 15 anos de idade em Laranjal Paulista. É uma cidade pequena até hoje, nos meus tempos então era pequeniníssima, mas ela tinha um grande orgulho que era ter o ginásio do Estado. E ao lado do ginásio do Estado, um colégio das Freiras Vicentinas, que tinha uma escola normal. Como esse colégio tinha internato, lá se formavam as moças do estado de São Paulo todo, etc. E eu era de uma família que não era muito religiosa e que tinha família de imigrantes libaneses que tem essa ideia do filho estudar, porque diploma é melhor que marido. Era o lema lá em casa. Assim. Eu tenho uma irmã, e assim, a gente ouvia todos os dias do meu pai. Podem repetir quantas vezes vocês quiserem. Ninguém sai da escola sem estar formado. Isso era um mantra do meu pai e da minha mãe lá em casa, para mim e para minha irmã, especialmente para minha irmã, que era mais levada, menos estudiosa, vamos dizer assim. E eu era muito quieta, meio tímida, e eu me apeguei à leitura. Até por alguns motivos pessoais. Meu pai teve um problema de visão muito jovem e ele praticamente cegou. Ele tinha noções de luminosidade, de claridade, de vultos, mas ele já não saía à rua sozinho, mas continuou trabalhando. Ele tinha uma máquina de beneficiar café algodão e precisava acompanhar o processo de venda, ele mandava para Santos o café que a máquina beneficiava, ajudava a vender, então ele controlava um pouco essa negociação, esse comércio via jornal. Ele via lá os intermediários do Porto de Santos. Minha mãe, assim que eu fui alfabetizada, minha mãe passou para mim essa função de ler para o meu pai o movimento econômico. Então, câmbio, preço do dólar, eu tinha 8 anos de idade, eu sabia o preço do dólar, o que era, o que significava. E isso me levou à leitura do jornal em si. Eu acabava de ler a parte comercial para o meu pai, e ele pedia para eu ler a primeira página, a parte política. Meu pai era udenista, ferrenho e tal. Depois que eu lia para ele isso, eu ficava dona do jornal. Então eu ia para a parte de cinema, papai assinava o Estadão. Eu via os resumos de todos os filmes, eu sabia que filmes eu poderia assistir lá em Laranjal, por causa da empresa que mantinha o cinema lá. Os que eu não iria assistir só se eu viesse nas férias aqui desse tempo. Então eu acompanhava um pouco isso, essa parte, o que hoje é o segundo caderno, né? A história em quadrinhos, o Estadão mantinha. E isso me tornou muito apegada à leitura. E minha família também estimulava muito, meus tios. Eu era estudiosa, então eu ganhava muito livro, eu lia Lobato. E eu fui criando um pouco um projeto de vida. Fica muito confuso na adolescência, você não sabe muito bem por onde você vai, mas era assim. Primeiro, eu não seria professora primária. Portanto, a hora que eu terminasse o ginásio do Estado, eu não iria estudar no Colégio das Freiras em Laranjal.
porque eu não iria fazer normal, a escola normal. Isso, assim, aos 12 anos de idade eu já tinha certeza. E a matemática também me pegou, né? Quem gosta muito de ler, de ficar em literatura, história não me parece não chega muito. Hoje eu acho uma pena eu ter perdido essa chance de desenvolver pensamento matemático e tal. Então, quando chega no fim do ginásio, eu teria a chance ou de fazer o científico em Tietê, que era a cidade vizinha que tinha um colegial, ou ir para a escola normal. E aí, como eu dizia que eu não queria fazer normal, e a minha família é muito unida, meu pai tinha muitos, tinha 3, 4 irmãos que moravam aqui em São Paulo, que eram muito chegados, e eles me acolheram para vir estudar aqui. Então eu vim começar a fazer o colegial aqui em São Paulo, no Colégio Estadual Presidente Roosevelt, da São Joaquim. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, que eu só fui perceber muito mais tarde, estudando, fazendo pesquisa. A minha primeira greve de escola, Roosevelt tinha sido curso preparatório da Faculdade de Direito. Então havia alguma coisa ainda da história disso. O centro acadêmico, o Grêmio, não chamava Grêmio, era Centro Acadêmico Presidente Roosevelt, porque ainda era uma lembrança desse curso preparatório da Faculdade de Direito, que depois tinha virado, 40 e poucos, o colégio. E no meu primeiro dia de aula, animadíssimo, né? Estava em São Paulo, com 15 anos, para o colégio estar fechado, em greve, pela Lei de Diretrizes e Bases, isso era 61, o colégio tinha aderido à greve nacional contra a favor da LDB. No contexto da campanha de defesa da escola pública. Defesa da escola pública. Eu só fui entender essa greve muito depois, já no curso de História, lá nas pedagógicas, que eu relacionei a data, o que era aquela greve, porque a gente não sabia, mas imaginou a meninada toda de 14 anos, 15 anos, né? Parada, ficava na porta da escola, estava desespero dos meus tios que queriam me matar, porque tinham medo, etc. Então foi nessa escola que eu recebi a notícia da renúncia do Jânio, né? Também fomos dispensados da aula no dia da renúncia do Jânio. Então a vida pública ela tinha muita relação com a frequência à escola mesmo, que era, né? Ela cabia toda essa pecha mesmo de elitista, porque é classe média. Eu não me lembro de ter tido nenhuma colega filha de operário, por exemplo. Mas tinha um período noturno já, né? Mas o diurno, que era o grande centro, era, enfim, as colegas eram filhas de médicos, de advogados, né, de comerciantes bem situados. Não era uma escola pública realmente voltada para atender o povo, etc. Mas ela para quem ela era preparada, eu acho que se recebesse, tivesse vagas, né, para os operários, para os pobres, etc., ela também seria ótima. Eu tenho o maior respeito por essa escola. Eu tenho noção, obviamente, que ela não atendeu
todos que deveriam ser atendidos. Mas eu acho que na minha formação, esse curso colegial foi a melhor coisa que eu tive, que eu fiz. Eu tive professores no colegial que foram para a universidade. O professor Villa-Lobos, né? Luiz Eduardo Villa-Lobos era meu professor de filosofia. A Edith Pimentel Pinto, que já faleceu, que era titular de linguística na Faculdade de Filosofia. A minha professora de latim foi para a Faculdade de Filosofia. A minha professora de história não. Mas e vivia-se no período marcado pela Reforma Capanema ainda. Então, as humanas tinham uma força muito grande no currículo. Eu penso que a minha formação básica se deu por aí. Agora, você perguntou como é que eu fui para a história. Bom, já tem um caminho aí. Mas a minha ideia, quando pensei em fazer o clássico mesmo, eu briguei para isso, era que eu queria fazer direito. Eu não queria ser professora, porque na minha cabeça, professora era aquelas minhas professoras lá do ginásio do Laranjal, que usavam saia preta, blusa branca, sapato e saltinho assim. E eu achava todas um horror, autoritárias, uma cabeça pouco pensante, com as honrosas exceções, obviamente. E eu vim para fazer o clássico, para fazer direito. Mas eu comecei a dançar em latim, tá? Aí, bom. E também tinha uma cantilena familiar, falando, não, vai ser professora, advogado é uma carreira muito difícil, é muito masculina, você vai querer fazer concurso público, vai ser brecada, tal. E com essa coisa toda do latim que fazia parte do currículo vestibular da Faculdade de Direito, eu comecei a pensar em fazer outra, em vez de direito, e a minha tendência, aí eu fiquei português, línguas ou história. E aí eu fiquei, não, eu vou para história. Porque, assim, para português, eu queria ir por causa de literatura. Agora, a história me abria muito para literatura também. E aí, calma. Bom, vou fazer história. Chegou na metade do ano, hoje eu estava no 3º ano, tiraram o latim do vestibular da Faculdade de Direito. Eu falei, não, agora eu volto para o Direito. E aí lá em casa ninguém quis mais. Não, fica, não vai ser professora, a professora ganha igual a juiz, vai ser isso. Eu falei, como eu sou muito de fazer acordo para não me amolar, eu falei, eu vou fazer os 2 vestibulares, então. Na minha cabeça, eu vou estudar para Direito, entro em Direito, aí ninguém vai me amolar. E eu fiz os 2 vestibulares, que eram separados, não tinha FUVEST, não tinha nada disso ainda. Cada faculdade fazia o seu vestibular. E passei nas 2. Aí eu me matriculei de manhã na Faculdade de Direito, à tarde lá na História. E levei até o fim. E podia prestar as 2? Podia prestar as 2, não tinha, eram vestibulares completamente isolados. Assim, outro dia eu estava tentando me lembrar de todas as bancas de oral lá da História. Assim, eu não consegui me lembrar, mas eu lembrei da banca de português. Fernando Novaes fazia o exame oral de português no vestibular da História. E ele tinha uma pergunta que ele fazia assim, toda vez que a gente entrava, não ficava para falar, pô, qual o último livro de literatura que você leu?
E aí eu me lembro que o Fernando ficou muito impressionado, porque eu falei que o último livro que eu tinha lido, e era verdade, eu não estava inventando, era A Montanha Mágica, do Thomas Mann. E ele falou assim, você leu A Montanha Mágica? É, aquela presunção, eu li, né? Se perguntar para mim se eu entendi, já seria uma coisa meio diferente. Com 17 anos, eu me lembro assim, do ar meio espantado, e dele fazer algumas perguntas a respeito dos personagens, para ver se eu tinha lido mesmo. Mas eram perguntas bem simples, ele não foi discutir para mim o sentido todo da obra, comigo, essa coisa. Eu me lembrei, não sei, a troco do que, acho que eu vi alguma referência à Montanha Mágica, ela está ligada. Mas nós tínhamos, era exame escrito, prova escrita, de História do Brasil, História Geral, de Português, uma língua, e para a História tinha Geografia do Brasil e Geografia Geral. Isso foi em 63. E ainda tinha uma herança, né, dos cursos que eram formação de professor de História e Geografia num curso só. Então, no vestibular, e o pessoal da Geografia também tinha História Geral e História do Brasil. Aí eu falava, bom, eu vou tocando, enquanto der eu vou fazendo as duas. Na verdade, deu para fazer as duas. Mas no meio do caminho, a advogada aqui enjoou do direito, que era muito chato. E aí eu me voltei para a história, mas principalmente porque no terceiro ano eu comecei a dar aula de história num curso de Madureza à noite. O pessoal mais jovem não sabe, eu sei que vocês sabem, vocês trabalham com supletivo, vocês sabem o que é o Madureza. Mas eu falo lá para os meus alunos lá da curso história. Madureza ninguém sabe. Madureza ninguém sabe o que é, né? Eu fui dar aula no curso de Madureza. E me apaixonei. Adorei dar aula. Isso foi no terceiro ano. No quarto ano eu peguei uma substituição de um colegial de história no Caetano de Campos, que funcionava no prédio da Praça da República, à noite. E aí era melhor ainda, porque eu dava aula, como eu dava aula à noite, os alunos do colegial, eles eram mais velhos que eu. Então, as meninas ficaram todas minhas amigas, os rapazes me protegiam, assim, vamos sair depois da aula. Eu falava, mas ficar muito tarde. Não, professora, nós levamos, eu morava na Bela Vista, nós levamos a senhora até lá. É tudo assim muito, ao mesmo tempo, muito afetuoso, muito formal. Eu tinha 22 anos, eu tinha aluno de 23, tinha 21 ainda, e tinha aluno de 23 anos. Eles me chamavam de senhora, da professora. Nunca, imagino naqueles tempos, né, chamar professor de você. Impensável. Impensável. Depois eu voltei, aí mais tarde eu dei aula de novo de Caetano, e aí era muito divertido, porque foi em 68. Era assim, eu chegava lá perto, na rua Santo Antônio, eu descia Bela Vista e vinha a pé da Praça da República. Lá de longe eu olhava se o Caetano estava aceso ou apagado, porque era a época das passeatas, o diretor era meio píssico, como se dizia. Ele achava que toda passeata tinha por objetivo tomar o Caetano de Campos na escola. Então, se ele sabia, ele lia no jornal à tarde que estava se planejando uma passeata que saía da Maria Antônia, ele dizia assim, vem para cá, não vai ter aula mais, fecha a escola. Mas foi assim que eu fiquei na história. Quando eu me formei, no último ano foi 66,
E a professora Emília Viotti tinha sido minha professora de metodologia da história, que era a disciplina que nas outras faculdades se chamava Introdução aos Estudos Históricos. E ela também tinha uns 5 anos formada, muito jovem. Ela já tinha uma carreira mais ou menos estabelecida, já era em mídia. Ela não era doutora ainda. Ela organizou um grupo de pesquisa e chamou alguns dos alunos. Para fazer discussão, seminário, etc. E, em seguida, ela organizou esse novo livro foi reorganizado por uma pesquisa que era coordenada da França pelo Frederic Moreau sobre cidades. Era um projeto mundial de fazer história de cidades. E a professora Emília levantou, então, um projeto, um subprojeto para fazer história das cidades cafeeiras, né, das várias regiões cafeeiras do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro. E fiz parte do grupo. E aí estava em discussão, já em 68, uma reformulação da universidade, da pós-graduação. A pós-graduação era um curso tipo os cursos de especialização hoje, não tinham tese, imediatamente anterior à reforma universitária. E aí eu entrei nesse projeto, escolhemos as cidades, começamos a trabalhar. Quando em 60, isso paralelamente, estou dando aula secundária. Veio o AI-5, né, em 68, em 69 a professora foi aposentada. E esse curso, como ela ainda não tinha defendido o doutorado, oficialmente era coordenado pelo professor Yves Bruan. Quando ela foi aposentada, ela pediu ao professor Yves Bruan que nos desse o certificado de conclusão do curso de pós-graduação. Na verdade, seria até menos que o lato sensu, porque você tinha o mestrado, você fazia a tese de mestrado e entregava e defendia, não havia toda essa organização para isso. E ela tinha nos dito que era só quem entregasse o mestrado que teria essa conclusão. Diante do que aconteceu, ela... E acabou esse curso, né? Quase que acabou a universidade nesse período. Mas a questão do ensino, embora a Emília tivesse sido professora do colégio de aplicação, né? E a Maria de Janotti também, depois dela, ou paralelamente, também tivessem sido por aplicação, o sonho das pessoas de aplicação era passar para a faculdade de filosofia. Ele era um colégio, mas as pessoas do aplicação passavam a ser professores da faculdade de filosofia. Então, a questão do magistério em si era uma questão pouquíssimo discutida, porque era a miniaturização mesmo do conhecimento histórico. Né? Se valorizava extremamente o conteúdo, né? O professor Sério era aquele que chegava e botava as coisas na cabeça dos alunos, mas ele tinha umas técnicas, né, mais modernas, projeção de slides, quadro sinótico, mas
o professor era dono do conteúdo que ele ia fazer o aluno adquirir, que ele ia colocar mesmo no aluno. E o sonho de todo professor secundário na época era ser um professor universitário, que tinha, lógico, um salário melhor, mas que tinha respeito, que era reconhecido como um intelectual, pensador, etc. Quem trabalhava com ensino de história nessa época era Amélia Domingues de Castro. Dona Amélia e Silvia Magaldi. Elas que era metodologia de ensino, né? Não, chamava prática de ensino. Prática de ensino. Prática de ensino. Tinha se chamado, um pouco antes, didática especial. Depois, prática de ensino. Diga-se de passagem que, apesar dessa formalidade toda, ela tinha algumas coisas que funcionavam de um modo interessante. Quando você queria que funcionasse, obviamente. Havia o colégio de aplicação, que era aqui na Gabriel dos Santos. Como o curso era muito pequeno, para você ter uma ideia, quando eu fiz o vestibular, passaram na turma da tarde do vespertino 18 alunos. Nós não preenchemos as 30 vagas. A classe era pequeniníssima. Então, quando chegamos no 4º ano, era curso parcelado, o pessoal passava por tudo, nós éramos 12 alunos. Então, não havia nenhum problema com estágio. Nós éramos, obrigatoriamente, nós tínhamos que fazer estágio no colégio de aplicação, onde a Maria de Lourdes Janotti dava aula, por exemplo. Eu fiz meu estágio com ela. Então, era a visão da escola, do estágio, é completamente diferente. E a gente achava uma chatice em fazer o estágio. Mas, ao mesmo tempo, eu achava super interessante assistir às aulas de história. Porque eram esses professores, a Dilu era uma professora ótima, o Hélio Alcântara, que também dava aula na aplicação. E era uma época em que o materialismo histórico estava entrando na escola, né? na secundária. Os professores secundários eram considerados gente do saber também. E, ao mesmo tempo, o pessoal que saía na USP também era politizado. Então, você tinha um ambiente mais intelectualizado, né? No colégio de aplicação, por exemplo. Né? Isso foi... Eu fiz em 66. Em 69 também acabou. O estágio virou essa barbaridade. Né? Essa fase eu não peguei. Alunos. Essa fase eu não peguei. Da sua turma teve alguém que fez carreira também na universidade? Esses 12? Nossa, todos quase. Arnaldo Contier, Jobson, Raquel Gleiser, Ana Maria Camargo, tem mais gente. Miyoko Makino, que era do museu. Gente, a Silvia Baceto não era da nossa turma, era de um ano depois, ela era da turma da CIRS, embora ela fizesse algumas disciplinas, mas ela entrou no vestibular em 64. Tem mais alguém que eu estou esquecendo, mas pelo menos 50% da turma
foi para a universidade. E como é que você foi Indo para o ensino. indo para o ensino? Por causa do colégio vocacional. Tá. Em 68, que o colégio vocacional, ele, né, o centro era aqui, o serviço de ensino vocacional era lá em Santo Amaro, e ele tinha, assim, ele já fazia uma seleção num ano. Por exemplo, eu fiz essa seleção em 68. Ele fazia a seleção para um curso preparatório para você se preparar e poder ser selecionado para trabalhar no colégio vocacional, no sistema vocacional. Então eu fiz eu fiz a seleção do curso em 68, fiz o curso de preparação para vocacional durante o segundo semestre de 68. No final do curso, daí já era a Elza Nadai coordenando lá. Eu fui selecionada para trabalhar na unidade do Rio Claro, chanceler Raul Fernandes. Aí, no começo de 69, eu fui para lá. Isso é, começo de 69. Aí já depois vai cinco, né? Mas ainda as coisas funcionavam mais ou menos. E Rio Claro fez uma proposta nova de abrir o noturno, ginasial noturno, para alunos que trabalhassem. Rio Claro era um lugar de entroncamento de estrada de ferro, da Paulista. Então nós tínhamos alunos ferroviários, mocinhos, que faziam coisa tipo aprendiz na rodovia, e alunos que trabalhavam na fábrica da escola, que era a grande indústria de Rio Claro na época. E fizemos um projeto específico para o noturno, para esses alunos, que o vocacional funcionava com temas que você levantava no ano a partir das ideias, dos acontecimentos daquele período e voltado para o tipo de aluno que era. Assim, era uma coisa bem sonhadora mesmo. Esse 69 foi o último ano que o vocacional conseguiu funcionar como vocacional. E funcionou durante todo o ano. No dia 13 de dezembro de 69, quando se comemorava um ano do AI-5, todas as unidades de vocacional, eram 6, foram invadidas ao mesmo tempo por um grupo de representantes dos militares, e funcionários do Estado. No caso de Rio Claro, era um dia que nós íamos fazer o Amigo Secreto do Natal, já no último dia de aula. E eles chegaram de manhã, nos colocaram numa sala, todos juntos, fizeram um discurso sobre pedagogia, como é que deveria ser a pedagogia moderna, dizendo assim, que tinha muito texto do vocacional, dizendo, trabalho de grupo, todo mundo discute, cada um tem sua opinião, depois democraticamente se toma, né? Aí eles queriam nos ensinar que democraticamente era seguir a opinião do líder, do chefe, assim, mais ou menos tipo exército, eu acho. Nós ficamos o dia todo presos lá dentro do colégio, ninguém podia sair. E cada sala,
vocês devem saber mais ou menos como funcionava o colégio. As disciplinas tinham suas salas de aula específicas. Então, história. Nós tínhamos duas salas para os professores de história, que funcionavam conjuntamente com os professores de geografia, que nós formávamos duplas para dar as aulas de estudos sociais. Então, nessas salas, havia uma sala para as aulas da primeira e segunda série, seria a quinta e a sexta série. Então, nessa sala de professores ficavam 4 mesas, eram salas grandes. A escola era toda dividida por prédios. Até hoje ela funciona como escola em Rio Claro. Eu não sei o que fizeram das salas específicas de educação doméstica, os laboratórios isolados. Mas, então, nós tínhamos a sala, porque nós éramos contratados por período integral, mas não dávamos aulas no período integral. Então, nós preparávamos as aulas dentro da escola. A Elza tentou colocar um pouco dessa filosofia na proposta curricular que ela fez, no guia curricular de estudos sociais, que é de 74, 75. Ela, a Joana e a Surya Bukarma fizeram. E nós ficávamos lá, nessa sala comum, e eles chamavam os professores, grupo por grupo, para ir na sala para explicar. Aí eu me lembro que quando minha colega de geografia, eu acho que as outras 2 pessoas não estavam lá na escola nessa hora lá, quando a escola foi fechada. E eles nos fizeram acompanhá-los até a nossa sala específica, porque a gente dava aula em salas que eram salas de aula nossa, onde ficava todo o material que nós usávamos. Então, eram os alunos que iam para as salas de aula, não era a gente que trocava de sala, para mostrar. Eu me lembro que tinha um cartaz, esses babacas, assim, a pirâmide social de Atenas. Sim. Eu imagino. Ilotas, Eupátridas, lá no alto, e embaixo a população, né, escravos e não sei o quê. E eles cismaram que aquilo lá era uma interpretação marxista da sociedade. Me lembro, sim, que a gente teve que explicar milhões de vezes. Tivemos que abrir todas as nossas gavetas. Eles pegaram exemplos, assim, para levar mesmo, de cada um dos textos que a gente tinha arquivado. E, no final, fizeram uma reunião, mas, nossa, mas é uma bobagem. Sim. E aí a gente era aconselhada nem discutir. Não aconteceu nada tão grave na escola de Rio Claro. Não houve nenhum colega lá especialmente aposentado, etc. Mas houve em Americana, né, a Aurea Sigrist, que foi aposentada, depois chegou a ser presa. Mas foi engraçado. Para mim, embora não tenha sido físico, foi avassalador. Né? Nós podíamos continuar, quem quisesse continuar, lógico que não o pessoal que estava mais envolvido com a direção Maria Nilde, né? Foi castigadíssima, muita gente foi. Mas eu não quis continuar e pedi demissão
assim que o ano letivo terminaram as férias e tal. Eu pedi demissão, vim para São Paulo mesmo, prestei o concurso em 70, aquele famoso concurso que aconteceu depois de 500 anos sem concurso. Me efetivei e fiquei. Mas eu nunca consegui recuperar, mesmo gostando, eu não estou dizendo assim, eu fiquei abalo. Mas foi um abalo tão grande para mim, interno, essa coisa assim, que eu nunca consegui refazer aquele tipo de trabalho inteiramente, em escola nenhuma. Nunca mais se encontrou aquele espírito entre o grupo, mesmo que eu tenha feito grandes amigos das escolas que eu trabalhei. Você nunca encontrou eu nunca encontrei a receptividade total que a gente tinha das aulas entre os alunos, né? Assim, foi um corte mesmo. Não que eu tenha deixado de querer ser professora, mas eu falo disso até hoje, eu me emociono quando eu lembro o que se conseguiu destruir. Eu acho que eu sou uma gotinha no oceano, mas se você pensar o que poderia ter se transformado esse projeto e o que virou a escola pública. Mesmo eu acredito que a Elza, às vezes eu converso sobre isso com a Joana e a Joana tem um pouco, eu percebo um pouco essa sensação nela. Mas eu percebo, por exemplo, no guia curricular que a Elza e a Joana elaboraram, o que está lá são os projetos do vocacional. O guia curricular nunca conseguiu ser implementado. Essa escola... A Joana também foi do vocacional, né? Foi. Ela também era daqui de São Paulo. Ela e a Elza, porque elas também eram muito amigas, são da mesma turma da história. Então, isso aí eu acho que mexeu muito. E quando eu vejo muita comemoração hoje, tentativa da memória do vocacional, eu percebo essa frustração. Assim, até nas coisas mínimas, as chamadas de alunos para reuniões de ex-alunos do GV, de vez em quando tem uns jantares, eu nunca não participo deles, mas eu recebo assim. Você viu o filme? Vi o filme. Bonito. É bonito. Porque aí você vê como essa escola marcou essas pessoas. O GV vive, né? E como as pessoas que trabalharam nele, quando se encontram, falam sobre a experiência. Eu acho que, assim, o mundo gira e a luz está na roda. Você não vai poder achar que hoje nós vamos fazer igual. Não dá mais, são outras coisas, mas que foi uma experiência fantástica. E acho que a Marianinha de Macedônia devia ser mais lembrada e ser mais valorizada por conta desse trabalho. Fala muito pouco do trabalho da Marianinha, eu acho que ela tem que ser mais recuperada. E a sua trajetória acadêmica? Então, aí, voltando para São Paulo, 70, veio a reforma universitária, um novo projeto de pós-graduação. E eu me inscrevi no mestrado, com Laima Mesgrave. E também fiquei como professora voluntária do Departamento de História, dando aula em metodologia da história, e trabalhava era mais ou menos bolsista da FAPESP, hoje acho que é setor de documentação
lá do Departamento de História, será que é setor de documentação? Era setor de documentação no meu tempo. Hoje mudou o nome. Então, e dava aula uma turma, que as turmas tinham crescido muito por causa da mudança de vestibular, tinha pouca gente. Então, um número grande de professores entrou como auxiliar voluntário. E, ao mesmo tempo, eu tinha essa bolsa da FAPESP para trabalhar no setor de documentação. Aí, no setor de documentação, fiz alguns levantamentos de arquivo do Nordeste, junto com a Maria Camargo. Fizemos o levantamento, depois a microfilmagem da Câmara Cascudo, que tem lá. Coisa de Natal. Fiz um trabalho legal, junto, claro, com a escola, dando aula na escola estadual. Aliás, toda a minha geração, com exceção do Jobson e do Arnaldo, que saíram do curso convidados para professores do departamento. Aliás, o Arnaldo foi convidado para ir para Assis e o Jobson para São Paulo mesmo, na cadeira de Moderno e Contemporâneo. Todos nós tivemos a passagem pelo secundário. Raquel, Ana Maria Camargo, a própria Silvia Baceto, a Cícia. A Cícia acho que teve a mais longa até de todas. Aí eu fiquei nessa vida aí até 82, quando apareceu o concurso em Cuiabá, Universidade Federal de Mato Grosso.